vamos estudar hoje os capítulos 22, 23 e 24 de 2 Crônicas, tá certo? Nós paramos ontem com a morte, não foi? Do Jeorão, né? Que Deus feriu ele gravemente, as suas entranhas saíram para fora e ele morreu sem deixar saudade para ninguém. Vocês lembram disso? Pois é, a gente vai agora começar com o reinado de Acasias, tá certo? Acasias, o reinado dele vai ser bem curtinho, irmão, só vai durar 1 ano e ele vai só fazer o que é errado, só fazer o que era mal, vai andar segundo a casa de Acabe e ele tem a sua conselheira principal, é a sua mãe. Vocês já vão entender um pouquinho dessa mulher. Gente, só para recapitular aqui nessa história toda, a gente vai lembrar de quem? Do Jeú, que foi ungido rei e foi matar quem? A Jezabel e o filho dela. Vocês lembram disso? Porque o filho da Jezabel tinha sido ferido na guerra e estava se recuperando em Jezreel. Então, como o Jeú já tinha sido ungido rei, ele foi lá para matar, né? Para poder conseguir o trono. Nisso, né, irmãos? Esses daqui e foram lá visitar e acabaram todos morrendo, irmãos. E o Acasias, ele se escondeu em Samaria, só que o Jeú foi atrás dele, achou ele e matou ele. E o interessante é que a Bíblia fala aqui no versículo 7 que foi tudo da vontade de Deus, foi tudo para a ruína de Acasias, porque ele era um homem mau, não seguiu os caminhos de Josafá, tá certo? Só que ele morrendo não tinha mais ninguém para assumir o trono, tá? De Judá, o trono, né? E aí, o que acontece? Ele tinha a mãe, lembra da mãe dele? Ela fez o seguinte, não tinha ninguém da família dele, mas tinha descendentes da família real que podiam assumir o trono. Então, sabe o que ela fez? Ela manda matar todo mundo. Ela manda matar todo mundo, irmãos. E assim, essa Atalha vai assumir o trono. Olha que espécie de rainha vai ser essa mulher, né? Que Atalha que era a mãe do rei Acasias, tá certo? Ela começa a matar todo mundo, só que ela não contava que existia no palácio uma ama que se chamava Josabeate. Essa mulher, irmãos, ela pega um meninozinho chamado Joás e ela esconde esse menino na hora da matança e a Atalha não consegue ver ele nem perceber a falta dele. Então, ela vai e leva ele até o profeta Joída e lá ela deixa o menino escondido por 6 anos, tá? Enquanto isso, a rainha má vai começar a reinar. Só que no 7º ano que esse menino já estava escondido, o Joída, né, o profeta, ele já se anima, ele diz, esse menino tem que assumir o trono dele, tirar essa mulher malvada do lugar. Então ele faz alianças, irmãos, com alguns dos chefes, alguns capitães, manda buscar todos os levitas, né, e eles arquitetam um plano. Então eles vão e começam a gritar e a dizer que ele, o Joás, ia ser rei, que ele era ungido rei. E aí quando a Atalha, vocês lembram, só para recapitular, ela escuta essa história toda, ela fica muito brava e grita assim, traição, traição, que na verdade quem tinha feito uma traição, uma coisa absurda, foi ela, irmãos. E aí eles pegam essa mulher, o profeta não deixa que eles matem ela lá, porque estava na casa do Senhor, levam ela para fora, para uma estrada, e lá ela morre. Depois dessa mulher morre, o Joída, né, o profeta, ele refaz, na verdade, ele faz um pacto do povo para o povo servir ao Senhor, irmãos. Estava na hora do povo voltar a servir a Deus. Sabe o que eles fazem? Entra todo mundo, irmãos, e eles começam a quebrar, a destruir as estátuas, né, as imagens de Baal, os altares, tá? E aí o povo começam a adorar a Deus de novo. E a terra, a Bíblia diz que fica em paz depois que essa mulher morre. Aí o Joás começa a reinar, né, irmãos? A Bíblia diz que ele começa a reinar com 7 anos de idade. E aí ele começa a reinar e ele vai fazer o que era bom aos olhos do Senhor. Só que um dia ele tem um desejo de reparar o templo, né? O templo estava desgastado, estava destruído. Então ele quer reparar o templo, reparar a casa do Senhor.
Então eles fizeram um cofre, né, para arrecadar o dinheiro para ajeitar a casa de Deus, né? O povo achou isso bom e todo mundo cooperou, tanto que a Bíblia diz que esse cofre encheu. E aí, sempre quando ia acabando o dinheiro, o povo ia colocando mais e eles restauraram o templo e tinha dinheiro com abundância. E assim, quando eles acabaram essa obra, irmãos, eles trouxeram o resto do dinheiro e os utensílios da casa do Senhor. Então Joída vai e morre com 130 anos, já velho e farto de tanto viver. Só que aí depois que o profeta morreu, irmão, sabe o que aconteceu? O rei, o Joás, ele não tinha mais com quem se aconselhar. Em vez dele continuar seguindo os caminhos do Senhor, sabe o que acontece? Ele começou a ouvir os príncipes. E esses príncipes davam maus conselhos para ele. E sabe o que aconteceu? Ele largou os caminhos do Senhor por causa das novas companhias. Olha só. E aí, irmãos, ele começou a seguir as imagens, começou a fazer só o que não era para ele fazer, na verdade, irmãos. Então, veio um profeta, né? O Espírito do Senhor revestiu Zacarias, que era filho do Joídas, para dizer que o que ele estava fazendo não era certo, porque ele transgrediu os mandamentos do Senhor. Né? Como é que ele poderia se prosperar agora? Sabe o que o Joás fez, irmãos? Ele esqueceu. Ele esqueceu do Joídas, esqueceu dos benefícios do Senhor. E aí ele manda matar o profeta. Ele manda matar o profeta. Só que na hora que o profeta, né, o filho do Joída, que era o Zacarias, estava morrendo, ele diz assim: o Senhor o verá e vai cobrar de você. E sabe o que aconteceu? Não passou muito tempo para isso acontecer, não. Só se passou um ano. A Bíblia diz que depois de um ano o exército da Síria vai e sobe contra Judá. E ele aqui vai falar um detalhe tão interessante que eram poucos homens. Dava para Judá a exterminar rapidinho, mas era o juízo do Senhor contra ele. E por isso eles perderam a guerra. E aí deixaram todo mundo ferido e mataram o rei na sua própria cama. E ele não foi digno nem de ser sepultado no lugar que os reis foram sepultados.